O discurso político ele é rejeitado, né? Nós temos que construir um discurso político que possa atrair, não é, a juventude, os jovens, para a militância política. Porque o problema nosso, como diz Josué de Castro, é político. Eu confesso que eu passei o dia entre o nostálgico e o indignado. Nostálgico ao ver tantos projetos bons, positivos, né? Tanta inteligência reunida, né? Isso me fez lembrar os anos 90. Muitos desses projetos nós desenvolvemos ao longo dos anos 90, quando eu governei o Amapá. Nós fundamentamos a governança em torno da sustentabilidade socioambiental. E desenvolvemos políticas para todos, das prostitutas aos empresários, aos grandes empresários. E o Leonel sintetizou isso num livro de 400 páginas, como ele... a síntese no livro chamado Uma Sustentável Revolução na Floresta, que ainda está disponível na internet, se você colocarem Uma Sustentável Revolução na Floresta, eu acho que ainda é possível localizar. Então, eu vivi essa jornada nostálgica em função das lembranças de tantos projetos interessantes que deram resultado, que incluíram muita gente, que melhoraram os índices, não é? Todos os índices deram um salto. E indignado em função do que eu ouvi aí o Charles Martins, né, falando daquela beleza de projeto dele, completamente abandonado pela sucessão municipal. E aqui também da Cláudia, né, cuja secretaria virou fumaça. Ou seja, a gente dá um passo adiante e 2 para trás. O Brasil, Leonel tem essa preocupação e ele está conseguindo trazer essa preocupação com a economia criativa para dentro do PSB. Eu acho que agora enraizou, Leonel. Hoje, depois desse encontro, não é, de gente vinda da Colômbia, não é? Falando dessa experiência fantástica de você conseguir controlar a violência a partir, não é, das manifestações culturais, do aproveitamento e da transformação de manifestações culturais em atividades econômicas. Não é? Lá do Carlos Martins, não é, trazendo a experiência, não é, do desenvolvimento da economia cultural, né, de Portugal, do Porto, não é, e de Guimarães. Eu acho que agora sim, Agora nós temos que transformar isso em projeto, em programa político do PSB. O PSB é o partido que vai, não é, promover, não é, esse debate na sociedade, vai levar essa discussão nas campanhas eleitorais. Não é? Eu sei que é complicado, é difícil, porque quando você trabalha de forma propositiva na política, o resultado é menor do que quando você entra na desqualificação. E eu fiz um Twitter falando da emoção que eu estava sentindo em participar desse seminário, classificando o seminário de sensacional, mostrando que nós temos possibilidade, o Brasil tem jeito. Eu tive 2 likes. Quando eu faço um Twitter espinafrando alguém, criticando, pegando pesado, aí eu tenho 30, 40, 100, 150. Então, o propositivo é sempre muito mais difícil, não é, de nós levarmos adiante do que a desqualificação nas redes sociais. Isso, até porque nas redes sociais os indivíduos são entidades autônomas, né, cuja verdade cada um tem a sua. Né? Então, nós estamos vivendo essa sociedade das verdades individuais. Veja, o Brasil, eu tive a curiosidade de saber como o Brasil se organizou no século XX. Um país de analfabetos, né? Como é que ele se organiza? Como é que o Brasil republicano se organizou? E eu fui lá pegar as estatísticas
de analfabetismo do Brasil, lá de 1890. Eu consegui, fiz uma pesquisa pessoal no tempo que eu andei disponível, né, que eu fiquei sem mandato e eu tinha tempo para, né, fazer minhas pesquisas. E em 1890, o Brasil tinha 84% de analfabetos. 84% de analfabetos. E a Constituição de 1891 excluiu os analfabetos do direito ao voto. Então, restaram 14%, né, de letrados. Só que desses 14% de letrados, Cláudio, 7% eram mulheres. Então, restaram 7% de homens brancos. Esses 7% de homens brancos foram os que organizaram o Brasil republicano. Tanto que as mulheres passaram a votar em 1932, os analfabetos em 1985. Não é? Então, eles organizaram um Estado de costas para a sociedade. Tanto é que, quando eu fui prefeito da minha cidade, que eu fui olhar os mecanismos de prestação de contas da sociedade, não existia. Existia uma contabilidade anual que eu acho que nem os auditores do Tribunal de Contas leram. Não é? Porque eu acho que a contabilidade pública é algo pro forma. Isso praticamente atravessou o século XX sem que o Estado brasileiro se visse na obrigação de explicar em que ele gastava a arrecadação dos impostos coletados de todos nós. A primeira lei que dá o mínimo de transparência, ainda assim, em linguagem hermética, em linguagem técnica, é a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que foi uma lei encomendada pelos bancos para que os estados pudessem equilibrar suas contas para pagar o serviço da dívida pública. Mas, dentro dessa lei de 2000, eles colocaram a obrigatoriedade do Estado prestar contas a cada 2 meses, a cada 4 meses, não é, fazer um balanço da execução orçamentária. Imagine, não havia nem corrupção, porque não tinha como você detectar corrupção, porque você não tinha como acompanhar, não é? Você não tinha como acompanhar a execução dos recursos do cidadão, dos impostos que todos nós pagamos. A primeira lei de 2000 é desse século. A segunda lei é de 2009. E essa lei de 2009 é inspirada na experiência nossa da prefeitura, porque quando eu não encontrei nenhum instrumento de prestação de contas, eu coloquei um outdoor na porta da prefeitura. De um lado, eu escrevi as receitas, olha o trabalho que isso dava, era na mão. E, do outro lado, as despesas. E foi assim que a primeira prestação de contas que foi feita, né, foi lá em 1989. A segunda lei, a lei de 2000, né, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a de 2009, é inspirada nessa prática da prefeitura, que é a Lei da Transparência, a Lei Complementar 131 de 2009, que é de minha autoria quando chego no Senado. Eu chego no Senado, a primeira coisa é apresentar uma proposta de lei para que o Estado explique ao cidadão em tempo real, e aí nós já estávamos no tempo da tecnologia digital, para que o Estado, então, colocasse em tempo real todas as suas receitas e despesas na internet, que eu tinha feito quando governador. Nas políticas de governo, eram abrangentes, incluindo aí a necessidade da prestação de contas em tempo real, do dinheiro, né? Porque isso é fundamental. Aqui se falou muito em dinheiro. Para tudo precisa de dinheiro. E é fundamental que se prestasse conta. 2009. Olha, vai fazer 10 anos da lei, agora, dia 27 de maio. No entanto, há uma questão que me parece fundamental. É promover o avanço da democracia. Nós temos uma economia criativa e nós temos que também ter uma democracia criativa. Nós temos que ampliar a democracia nesse tempo de crise. Nós estamos vivendo uma crise generalizada, uma crise econômica, com efeitos perversos que não terminam nunca, porque
você precariza as condições de trabalho, né? Os salários são miseráveis. Né? As crises se resolvem achatando a renda dos trabalhadores. Você tem crise ambiental, né, que pode destruir o nosso único lar, que é a terra. Nós estamos caminhando para isso. A violência contra a mulher, a violência contra os diferentes. Mas tem uma crise que é mais profunda, que é essa ruptura entre governantes e governados. Olha, é tão grave que os partidos políticos, eles são acreditados por 0,2% da população brasileira. Nós temos 800 mil filiados. Nem os nossos filiados acreditam nos partidos políticos. Então, nós precisamos, sim, ampliar a democracia. Nessa busca incessante, Leonelli com a economia criativa, eu com a democracia criativa. Eu sugeri um projeto de lei que está no Senado, para a gente poder mobilizar o cidadão pela base, para que ele se interesse por aquilo que é dele, que é a lei da gestão compartilhada, que está no plenário da Câmara, e nós estamos na maior dificuldade para aprovar. O que é a lei da gestão compartilhada? Ela permite que os cidadãos organizados em aplicativos, né, e o mais popular é o WhatsApp, 93% dos brasileiros utilizam o WhatsApp, que eles se organizem em grupos para poder acompanhar projetos governamentais. A esfera federal, municipal, estadual, enfim, os mandatos legislativos podem ser acompanhados por grupos de cidadãos. Então, aí sim, nós teríamos a chance de aprofundar a democracia, porque a democracia se dá pela participação do cidadão na distribuição do orçamento público e da riqueza gerada no país. Nós temos um país da desigualdade brutal. Olha, um país em que um juiz ganha 70, 80 mil reais, né? Está mal explicado. O promotor ganha 70, 80 mil reais, 100 mil reais. No Rio de Janeiro, os juízes ganham 150 mil. Então, e a sociedade não tem esse conhecimento. Na hora que a gente aprova essa possibilidade de criar uma lei que obrigue o Estado a compartilhar com o cidadão o acompanhamento de todas as ações públicas, nós vamos dar um passo adiante na democracia. E, nesse sentido, eu gostaria que nosso Partido Socialista Brasileiro olhasse para a prefeita Márcia, que está aqui na minha frente. A prefeita, visionária. Nós estamos engatados aí no plenário da Câmara para aprovar. O governo não está colocando o pé atrás, porque tem uma proposta, mas não tem nada igual ao que nós estamos propondo, porque o que nós estamos propondo é resultado de experiência concreta. Né? Nós fizemos dezenas de acompanhamentos antes de propor a lei. E a prefeita Márcia já implementou legalmente, mandou para a Câmara, e hoje ela tem uma lei de gestão compartilhada lá no município do Conde, na Paraíba, que é um município lindo, maravilhoso. Vou fazer propaganda aqui. Não é por nada, não, porque é um belíssimo município. É praias maravilhosas, né? Praias e mais praias. Então, a prefeita implantou lá, no município do Conde, a lei da gestão compartilhada, e tem os grupos que estão acompanhando vários projetos que ela está desenvolvendo lá. Nós temos que levar isso para esse tem que ser incluído no programa do PSB, na campanha, e a nossa prefeita vai cuidar da campanha dela, mas ela também vai nos ajudar a fazer campanha no Brasil todo. Levar a experiência do Conde para que a gente possa transformar em políticas públicas e ampliar a democracia nesse país. Olha, eu saio daqui entusiasmado com o seminário. Realmente muito bom, ideias geniais, um conjunto de conhecimento fantástico, não é? Que a gente tem que... Agora nós precisamos... A minha preocupação é como atrair as pessoas para a política, né? Aquilo que eu falei, o discurso acadêmico da ciência e da tecnologia, ele nos fascina, né? A Viviane ontem fascinou todo mundo, né? Os professores e todos aqui, não é? nos atrai muito com o seu discurso. O discurso político ele é rejeitado, né? Nós temos que construir um discurso político que possa atrair, não é?
a juventude, os jovens, para a militância política. Porque o problema nosso, como diz Josué de Castro, é político. Ou nós superamos e construímos o mínimo de unidade política para caminharmos juntos na mesma direção, esse país vai continuar, né, esperando pelo futuro. Então, eu acho que o Partido Socialista Brasileiro, o nosso partido, e eu estou assim, bem orgulhoso desse seminário, Leonardo. Bem orgulhoso mesmo. E dos que virão. Eu acho que nós estamos no caminho da construção de uma proposta capaz de atrair e de fazer aquela política que o Brasil precisa. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Muito bom, Capim.